Eu confesso que contava mesmo que, chegado a este ponto, tudo já estaria dito. E eu subi aqui realmente só para alistar os agradecimentos que se impõem neste momento. Estava certo e por isso compreenderão que as minhas palavras sejam, sobretudo, de facto, para manifestar a honra e o privilégio que é ver estas caras, estas personalidades, gente que significa muito para todos nós, presentes nesta cerimónia. Compreenderão que comece por destacar a presença da doutora e do doutor Livica e Manuel Boal. A vossa presença cá é algo que realmente enche os nossos corações. Quero, em nome de nós todos, agradecer a doutora Anabela Carvalho, que aqui veio representar o presidente da UCLA, dizer que é uma grande satisfação abrirem mais uma vez esta casa a uma manifestação desta natureza. Cumprimentar e agradecer um amigo muito especial que fez-me uma surpresa daquelas que valem realmente ouro, a presença do Robert Stussy aqui entre nós. Obrigado, Stussy, pela tua presença. De todos os mais velhos que comparecem, a equipa do Tony Checa, do Celestino Costa, da Danda, uma equipa vasta. Eu penso que todos os outros que eu não mencionar vão se sentir representados nesta lista que acabei de apresentar. Mas permitam que também reconheça que este ato, por mais literário que seja, por mais cultural que seja, também acontece num momento particularmente forte, particularmente pesado. Chegamos inclusive a ponderar se devíamos manter a apresentação desta data. É que hoje a Guiné-Bissau está de luto. Um jovem que foi preso, que nunca teve oportunidade de provar a sua inocência, faleceu. E parece que a discussão neste momento, essa família deve ter direito aos restos mortais. A Guiné-Bissau chegou a este ponto. Que Deus perdoe as pessoas que continuam a fazer o mal pelo mal e compreendam que é preciso dar uma oportunidade àquele país para respirar e para poder ter paz. Quero dedicar certamente este momento a todos os elementos dos jovens da Frente Popular e a todos aqueles que seguem encarcerados sem processos e, mais uma vez, sem direito à justiça. Meus irmãos, camaradas, esta sala está repleta, como eu já disse, de gente que me honra e que merecia um grande destaque e reconhecimento por tudo o que representam e me inspiram, para além do contributo que tiveram para a edição da presente obra. Antes de mais, dedicado a Amílcar Cabral, no ano do seu centenário natalício, e por continuar a despertar esse sentimento de descoberta e aprendizagem. Desta feita, com base em um diálogo que manteve com um amigo, como disse a Ricky, Basil Davidson, e as conclusões e referências sempre muito elaboradas que daí resultam. Ouviram bem as palavras de Ricky? Não tivemos tempo de te mostrar as flores de Kitafre, mas elas existem e são lindíssimas. Ou seja, a Guiné não é feita só destas coisas que nos fazem empinar, fazem muitas vezes termos vergonha de nós próprios. A Guiné também tem as flores de Kitafre e é essa a responsabilidade que todos nós temos de as relevar. A toda a minha família, especialmente a Paula, aos meus filhos Dé, Dá e Ju, parecem chineses, não? Esses nomes. Mas também já as netinhas, Nia e Nenga. Um fortíssimo abraço ao Edson, meu sobrinho,
mas meu especial assistente, um perfeccionista em pessoa. Eu já disse da outra vez e volto a repetir. Tenho que ser sempre a dizer, chega, isto que conseguimos já é bom. Mas ele quer continuar, e às vezes tenho que lembrar que ele é do Benfica e por isso é que essa insistência. Dedico a memória da minha mãe, agora distante, mas sempre a velar. Reconheço aqui a presença, como o Filomeno Lopes disse, o nosso filósofo, jornalista, a presença de um mano mais velho, o João Mendonça, que dá-me realmente a satisfação da sua presença ao lado do Epifânio. Obrigado por estarem cá. Quero cumprimentar a editora Rosa de Porcelana, através da Márcia e do Felinto, pelo empenho em produzir a melhor versão possível daquilo que rabiscamos. Eu estou a ser sincero. Depois de entregarmos o primeiro draft deste trabalho, iniciámos o processo de revisão. Eu devo confessar, Felinto, que cada uma das trocas que fizeram surpreendeu-me por abrir novos domínios que eu não estava muito preocupado e não estava muito concentrado a ver. E devo dizer que, certamente, qualquer obra vai precisar de mais revisões. Mas temos que reconhecer que fizeram um bom trabalho e inclino-me perante o profissionalismo que demonstraram, pelo menos me convenceram nesta edição. Muito obrigado. Permitam, caros editores, que apresente aqui ao Stephanie. Stephanie, aqui presente, os meus agradecimentos em meu nome, em nome da Ricky. O Stephanie foi quem financiou esta edição e permitiu o capricho da capa dura. Ter uma capa mole já era um desafio. Ter uma capa dura só foi possível porque o Stephanie nos deu o direito a esse capricho e também as ilustrações. Acreditem que houve um momento de muita interação, não vou dizer discussão entre mim e a Ricky, porque a Ricky, sendo jornalista, é também fotógrafa. E, portanto, a questão da fotografia é algo que lhe vai ao coração. Eu lembro-me da primeira conversa com o Felinto, com a Márcia. E a Márcia dizia, reparem que muitas vezes há determinado tipo de obras que a imagem não acrescenta grande coisa. E eu dizia, pode não acrescentar, mas tem que estar lá, porque senão a Ricky me mata. E foi uma grande negociação até ficar no número de fotografias que estão no livro. Mas penso que é uma ilustração que todos nós, não é, guineenses e amantes daquele espaço, realmente vão gostar. Um agradecimento muito especial ao meu amigo Pierre Viniki, apresentador da obra. Sei que para estar cá faltou ao importante encontro da família nos arredores de Paris e por isso ainda maior o meu apreço e consideração. Eu estou tentando dizer isso em português porque eu sei que tu é capaz de acompanhar. Não menos especial, e um beijo muito grande que eu endereço a uma família que é muito especial também e que veio da Estónia para estar conosco aqui hoje, neste momento. A minha mana, quase uma filha, a Virgínia. Virgínia está cá. Virgínia, tens que apresentar. Está a Virgínia, está a mãe da Virgínia. Está aí? Está a tomar conta do neto. Não é? E está o filho. A Virgínia, nos conhecemos no meio de uma das campanhas eleitorais. Foi-me apresentado como uma cidadã da Estónia que, tendo descoberto que uma das suas proveniências é a Guiné-Bissau, foi à procura das suas raízes. E nos encontramos nessa altura, e desde essa altura eu pude acompanhar a vibração com que cada momento dessa afirmação enquanto guineense, não é, produzia na Virgínia. Obrigado. Eu não queria acreditar. Eu, há 4 dias, estava na Nigéria e liguei para a Virgínia porque devíamos nos encontrar no Togo.
E quando eu liguei para ela, ela diz: Domingos, infelizmente, eu estou no aeroporto, estou a apanhar o avião para a Estónia. E eu pensei para mim, pronto, não é? Toda a vontade que eu tinha de ter a Virgínia conosco na apresentação desse livro, obviamente que fica adiada por outra oportunidade. Não é que ontem, estando na Gulbenkian a acompanhar a apresentação do livro do nosso saudoso ex-presidente Luís Cabral, recebi a mensagem de Virgínia a dizer: acabei de aterrar em Lisboa. Obrigado, Virgínia. Com histórias extraordinárias de encontros e desencontros, de procura de identidade de algures deixada e da construção do nosso mundo, para além daquele que recebemos por herança. É aquilo que encarna a Virgínia e muitos de nós que aqui estão. Muitíssimo obrigada por estarem cá. Finalmente, a companheira desta aventura, a Ricky Shriock, por toda a confiança depositada e pelas longas horas de intenso debate e discussão, sempre na procura de novos ângulos de visão e de compreensão, e de um mundo que não pode se resumir à metafísica, mas que também sai de dentro de cada um. Eu quero confessar que eu aprendi muito com a escrita disto que hoje apresentamos como livro. Eu admirei muito o trabalho da Ricky, e digo isso no livro. Ela não se apresentou como uma jornalista regular que faz perguntas e anota respostas. Ela estava interessada em algo mais. Ela queria perceber porquê. Nós questionamos a capacidade das sociedades africanas construírem o sistema democrático, o regime democrático. Mas ela pergunta: mas tem mesmo que construir o regime democrático? Será que a essência desse modelo do regime que estamos a propor vem de dentro, resulta de um processo de maturação social, de um processo de aprendizagem da própria sociedade? E talvez sem dar conta, eu também fui embarcando nessa discussão. Mas para poder equilibrar o diálogo, eu disse que não podia só ser ela a colocar perguntas e eu a responder. Eu também tinha que colocar perguntas. E daí resultou essa interação. Reconhecendo que muitas vezes as dimensões que nós estamos a tentar definir dependem em grande escala, não diria maioritariamente, mas em grande escala, de nós próprios, da visão que nós emprestamos àquilo que estamos tentando caracterizar. E, portanto, eu comecei a perguntar. Eu tenho ideia daquilo que é a origem, a essência de termos como a nação, como o Estado, como a política, como a justiça, como o desenvolvimento, por exemplo. Mas é interessante eu saber qual é a origem na sua perspectiva, para nós podermos comparar, para poder ter uma ideia de quanto essa diferença de opinião pode realmente significar, pode representar a complexidade na própria criação dos consensos necessários sobre esses termos. Porque não havendo consenso sobre do que estamos a falar, podemos continuar a falar, mas provavelmente não vamos chegar a sítio nenhum. Então a preocupação era realmente essa: estabelecer uma base. E lembro-me que uma das primeiras frases que colocamos por escrito e serviu de pontapé de saída para a nossa interação foi quando ela quis entrar em pormenores sobre a tese que eu estava a desenvolver e eu dizia: repare, eu não tenho respostas, eu tenho perguntas. E a resposta só fará sentido se for encontrado num processo dinâmico. Num processo em que cada vez que encontrarmos alguma pista de resposta, essa pista possa servir para questionar novas dimensões e continuarmos essa procura. Então, ao ler o livro, e permitam este parênteses para reconhecer também a presença do meu cunhado,
Muitas vezes, por ser cunhado, nós dispensamos a apresentação, mas é um eminente pensador da Guiné-Bissau, o nosso constitucionalista, professor Dr. Emílio Café de Costa, o nosso Dr. Mário Mendes, todos os que estão cá, Dr. Silvestre. Eu gostava de poder realmente chamar a todos, o meu primo Ndinho, o Dr. Rui Pinto, o Otávio, todos os que estão cá, acompanham-me e estou muito feliz. O Anísio, que veio dos Estados Unidos para estar cá e também mandou uma mensagem hoje a dizer: acabei de desembarcar, obrigado por estar cá. Obrigado a todos que nos acompanham. O Abdurrahman Yassi, obrigado. Tenho que baixar a coisa porque senão continuo a identificar mais elementos e não saio disto. Eu sei que muitos irão considerar esta como uma simples entrevista, enquanto outros a irão definir como um estudo aprofundado de sociologia política da Guiné-Bissau. Eu direi não se tratar nem de uma nem da outra, mas simplesmente um diálogo leve, em que se busca, através da contraposição e superação de pontos de vista, uma compreensão mais abrangente dos temas em discussão. É um livro de expressão de dúvidas acerca da cidadania, da exposição de dilemas existenciais, de reflexão sobre a natureza humana e a respectiva organização em sociedade, sempre com o intuito de autoconhecimento e de aperfeiçoamento, nunca em busca do culto da personalidade ou de demonstração de intelectualidade. Podíamos alargar, a latitude desta observação. Mais do que uma questão de culto ou falta de culto, eu penso que o mais importante e aquilo que nós tentamos evitar é parecer que, por sermos autor e por estarmos a escrever um livro, nós estamos a ensinar algo. Nós não pretendemos ensinar nada. Nós pretendemos partilhar o nosso pensamento em relação às inquietações que nós próprios temos. E nós pensamos que precisamos das inquietações dos outros e precisamos abrir o nosso espírito para que haja, de facto, um encontro. E quanto mais encontros acontecerem, mais próximos estaremos de estabelecer alguma forma de compromisso. E esse compromisso poder sustentar esta nossa trajetória. Dizia ontem, estando com o mais velho, Tony Checa, que há uma frase que eu gosto muito do nosso conterrâneo Carlos Lopes. Ele diz que todas as gerações acham que estão a viver numa época especial. Todas as gerações. Lemos o passado, projetamos o futuro, mas pensamos que nós é que somos especiais. E pode ser que seja verdade, que somos especiais. Mas especiais na devida dimensão de termos a responsabilidade de deixar algo. E, portanto, por mais que a democracia nos incite e nos aprenda a criar o contraditório, a debater, a não estar de acordo, a discordar, também nos convida, enquanto sociedade, a estabelecer pontos de entendimento, compromissos, bases de consenso, que permitam que esta trajetória também beneficie de alguma tranquilidade, de alguma paz, de algum consenso, para que a visão possa ser focada num ponto. Quem estudou, pelo menos, a física, e as luzes que se podem convergir ou não, se todas as feixes de luz forem direcionadas num sentido diverso, não haverá foco em relação a nada. É preciso que haja concentração em algum ponto. É óbvio que, tendo havido essa concentração, ninguém pode evitar que haja também refração dessa luz. E com isso nós não perdemos nada. Aumentamos a dimensão, a latitude do nosso próprio ângulo de visão. Diz-nos, a esse propósito, Amadou Daffé, o professor da obra, após leitura dos nossos escritos, que o significado de uma palavra é vivo e relaciona-se com o seu uso, com o que as pessoas dela pretendem. E poder-se até dizer que tem muito mais a ver com o interesse no seu uso do que com o seu valor ontológico. Há muitas palavras que, para mim, surgiram já neste percurso. Com a independência, o Dr. Boal e a Dona Lilica trouxeram-nos coisas novas, muitas coisas novas, que nós precisamos decifrar.
E nós deciframos à nossa maneira. Mas muitas vezes, como alguém disse aqui, os padrões na base das quais nós fomos analisados, avaliados, vinham de outras latitudes. Ou seja, nós importamos esses padrões, tornámos-los nossos, mas depois somos avaliados em função de outros mecanismos que são estabelecidos lá fora. Temos que ousar fazer o caminho todo. Eu lembrava-me do professor Dr. Cafo Costa, numa das apresentações de uma das suas muitas obras, dizia que o caminho faz-se caminhando. Nós temos que ousar caminhar enquanto sociedade. Não podemos ter medo disso. Vamos cometer muitos erros? Sim. Só não comete erro quem não ensaia. Agora, cada erro cometido, o facto de darmos conta que se trata de um erro, deve também servir de aprendizagem. Porque quem insiste em cometer o mesmo erro não está a aprender nada, não. Esse não está a aprender rigorosamente nada. Quando se discute a democracia, as respostas a que chegamos sobre que elementos são importantes e, portanto, por exemplo, como governar e viver juntos, dependem muitas das vezes das perguntas que fazemos. Pensemos sobre isso. Então, eu e o Domingos dizia a Ricky, estou a citar a Ricky, dizia: decidimos discutir como a identidade molda essas visões. Por exemplo, colocávamos a questão da política. Qual é o seu conceito de política? E ela dava a sua opinião. Eu dava a minha opinião. Mas depois tínhamos que recuar para lembrar que ela nasceu no Illinois, não é? E era repórter de uma estrutura mais ligada ao poder local e que, portanto, era esse o horizonte que, no fundo, moldava a sua visão em relação a esses conceitos. Eu vinha de outras realidades. Mesmo com a riqueza, assumo, não é, das experiências, porque tive a oportunidade de passar. Tudo isto conta na forma como nós definimos esses conceitos. Mas ao fazê-lo, nós não podemos perder de vista que continuamos a ter um país com mais de 63% de analfabetos. Como incluí-los nessa discussão? Como tomar em conta a sua perspectiva? Lembro-me de uma frase da Amartya Sen, em que ele dizia que uma sociedade, para falar sem complexos, precisa ter 3 gerações a um nível comparável. 3 gerações. E eu pensei em mim próprio. Bom, a minha mãe já não está. Era com a minha mãe que eu fazia referência. Disse: com a mãe já não dá. Não vamos esperar até que a mãe aprenda a ler, a escrever e a ler os jornais para nós podermos discutir. Tem que ser a partir de mim para trás. Significa que tenho que aguardar que a minha neta esteja em condições de falar comigo sem complexo, ou sem que eu tenha complexos daquilo que estiver a falar com ela. Ora, eu pertenço àquilo que esta sala representa. Os privilegiados da nossa sociedade. Aqueles que tiveram acesso a essa formação. Quando é que vamos ter a maioria da população a entrar para esta sala, a fazer parte deste grupo de privilegiados e aguardar, respectivamente, que até a terceira geração esteja em condição de poder dialogar sem complexos? É esta a grandeza do desafio que está colocado perante nós. Esta é a grandeza do desafio que está colocado perante nós. Então dizia, continuo a citar Rick, sem pretender dar lições ou estabelecer padrões, mas sobretudo levantar interrogações e dúvidas, ilustrando como todos são relevantes para o debate e como este não precisa ser conclusivo para aportar lições. Não preciso dar lições. Eu preciso partilhar aquilo que eu penso e partilhá-lo de forma sincera, mostrando sobretudo que o ângulo pelo qual eu estou analisando uma determinada realidade pode ter a ver com a forma como eu estou a olhar e como estou a definir essa realidade. E vou aproveitar aqui e prometo que o livro tem muitas anedotas, muitos relatos. Quem me conhece sabe que eu gosto de anedotas. Para mim, as anedotas são ilustrações que ajudam a compreender e a estabelecer
de forma mais clara, não é, a imagem que estamos a tentar reproduzir. E aqui queria contar realmente uma história, e sei que os familiares da pessoa que eu vou retratar já me deram autorização para utilizar o nome e poder falar publicamente dele. Refiro-me ao tio Cao Sambu. Penso que muita gente conhece o tio Cao Sambu, já vi a resposta do nosso mais velho. O tio Cao Sambu eu conheci em 88, quando jovem engenheiro fui enviado. Na verdade não fui enviado, eu pedi para ir a Cacheu participar dos trabalhos do quarto centenário. Conheci lá o Cao Sambu e desde então ficámos amigos. E quando eu cheguei às obras públicas, anos mais tarde, as obras públicas sempre tinham essa vantagem de ter gasóleo disponível, e então os dirigentes era bastante frequente, não é, irem lá visitar-nos, né, dar alguns conselhos, e a saída, uma senha de combustível dava sempre algum jeito. Não é? E então o tio Cao Sambu aparecia sempre para me dizer: Domingos, eu posso te aconselhar, eu posso te dar conselhos. E de facto dava os seus conselhos, que eu aproveitava se quisesse e ignorava aqueles que achava que não faziam sentido. Mas vou contar um episódio que tem a ver com um conselho que foi dado pelo tio Cao Sambu e que representou, de facto, um grande ensinamento. Não sei se chegou a ensinar-me tudo, mas despertou algo. Estamos a falar em 2003. Em 2003, a primeira vez que eu cheguei ao governo, um governo que não vou entrar em pormenores sobre a forma como foi constituída, mas fui nomeado ministro do Equipamento Social, e no dia seguinte, a tomada de posse, o tio Cao Sambu apareceu no meu gabinete. Disse: Domingos, parece que tu já te esquecias de mim. Eu disse-te que eu tenho que ser teu conselheiro. Eu venho aconselhar-te. Tens que me ouvir com muita atenção. Falou de muitas coisas, mas o maior conselho que ele tinha para me dar, disse: Domingos, uma das primeiras coisas que temos que fazer, estás a ver a partir do edifício da TAP, quem está a descer a Avenida Francisco Mendes, vê aqueles arbustos, aquelas acácias que estão dos dois lados da estrada. E ele dizia: Domingos, a primeira coisa que temos que fazer, temos que abater todas essas árvores. Quando abatermos essas árvores, limparmos isto tudo, tu vais ver como o Bissau vai brilhar, como as pessoas vão ver luz, como isto vai ficar realmente claro. E eu pensei para mim: mas como é que este homem pode me dar um conselho destes? Não é? Quanto mais rápido eu esquecer este conselho, melhor. E como podem imaginar, não aproveitei nada desse conselho. Esqueci-o e pronto. Mas a única preocupação que eu tinha era de perceber: mas como é que alguém me pode propor abater todas as árvores? O que é que pode estar dentro dele para ele ter uma inspiração nesse sentido? O que é que ele pode ter contra as árvores? Passaram-se muitos anos. Em 2011, acho que já era 2012, eu estava em Nova Iorque e fui convidado pelo embaixador de Moçambique a ir à sua residência para um almoço. Era um sábado. Foram buscar ao hotel em Manhattan e estávamos nos dirigindo à residência do embaixador de Moçambique. Entramos, a estrada que levava à casa do embaixador de Moçambique era uma floresta autêntica. Estávamos em Nova Iorque e eu não via construção, não via nada, via floresta. Passados uns 10 minutos de incursão dentro dessa floresta, eu já não estava tranquilo. Algo mexia comigo. Alguma insegurança começou a invadir-me. E eu lembrei-me do Cao Sambu. Eu próprio, naquela altura, queria que Nova Iorque fosse mais edifícios do que a tanta floresta que eu estava a encontrar. E não pude deixar de pensar para comigo: se eu pudesse ser conselheiro do Ministro das Obras Públicas dos Estados Unidos, provavelmente iria propor de diminuir estas árvores para colocar algo no seu lugar.
Nesse dia, eu compreendi o Cao Sambu. Para ele, saindo de onde saiu, depois dos anos que passou de luta, de libertação, o desenvolvimento é limpar tudo o que lhe faz lembrar de onde é que ele saiu. E foi o que eu senti estando em Nova York. Primeiras árvores, muito bem, fresco, está tudo bem. Só árvores? Não, eu já saí daí. Ou seja, o ângulo de visão conta. O ângulo de visão conta. Aquilo que está dentro de nós conta. Para a perspectiva daquilo que nós estamos tentando definir. Alertam-nos, persigo, contudo, que uma nação em decomposição, pela perda de valores morais e éticos, como parece ser o caso da Guiné, onde a corrupção se eleva em forma de pirâmide intratável, deixa de amparar os seres humanos que a integram e arrasta-nos para a animalidade ou para a insensibilidade vegetativa. Eu não vou fazer apelo a Hume, nem vou aqui entrar em análises filosóficas. Mas eu penso que outras sociedades já perceberam que a anarquia não nos serve. Infelizmente, nós continuamos a ver muita gente acreditar que fazem uso e tiram proveito dessa anarquia. Temos que refletir realmente sobre isso. Termino com uma constatação de Ricky. Ricky constata finalmente que, ao tentar compreender os desafios e o potencial dos sistemas de governo da Guiné-Bissau, por vezes é necessário um engenheiro. Outras vezes, um poeta. Nesse sentido, o que nós apresentamos nesta obra, neste livro, não é? É a nossa escassa, mas sincera tentativa de ser ambas as coisas. Que cada um de nós que estamos cá, nós que estamos lá fora e estamos a seguir, nós a quem vai chegar esta obra, sejamos então o Domingos ou a Ricky que quiser para a Guiné-Bissau, para a África e para o mundo. Eu sei que esta obra vai dar muito pano para mangas e talvez muita água ainda vai correr debaixo desta nossa ponte coletiva. E se deseja que melhore o entendimento comum sobre as dimensões da nossa inquietude e assim a qualidade até o nosso desentendimento. Até o nosso desentendimento deve-se fixar os parâmetros sobre os quais devemos permitir que aconteçam. Portanto, este livro não pretende ser do professor que ensina, pretende ser de quem quer aprender e convida os seus semelhantes a participarem deste exercício. Muito obrigado. Neste momento,